Nossa intenção para esses 2 dias, que estaremos juntos hoje e amanhã, Para estos 2 días que vamos a estar juntos, hoy y mañana, vamos buscar nos ocupar com a última parte da Epístola aos Romanos. vamos a buscar ocuparnos con la última parte de la epístola a los romanos. Os capítulos 12 a 16. Los capítulos 12 hasta 16. Mas antes de fazermos isso, nós vamos usar essa reunião, talvez a próxima, Pero antes de hacernos esto, vamos a usar la próxima reunión para revisarmos um pouco a respeito dos 8 primeiros capítulos. para hablar un poco con relación a los 8 primeros capítulos. Como não foi a maioria dos irmãos que aqui estão, que estiveram no último encontro, Como la mayoría no estuvo en el último encuentro, então penso ser necessário fazermos essa pequena retrospectiva. pienso ser necesario hacer esta pequeña retrospectiva. Vamos então abrir inicialmente no capítulo 1 de Romanos. Vamos a empezar abriendo nuestras Biblias desde el capítulo 1 de Romanos. E vamos ver os 4 primeiros versículos. Vamos a ver los 4 primeros versículos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. E também os últimos versos dessa epístola, capítulo 16, Vamos hasta el capítulo 16 y leer los últimos, versos 25 a 27. los 3 últimos versículos del capítulo 16 de Romanos, empezando del 25. Ya que puede confirmaros, según mi Evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Nós podemos dizer que o tema dessa epístola aos Romanos Podemos decir que el contenido de esta epístola a los romanos é o Evangelho de Deus. es el Evangelio de Dios. Muitos servos do Senhor Muchos siervos del Señor tiveram experiências impressionantes com essa epístola aos Romanos. tuvieron experiencias impresionantes con esta epístola a los romanos. Se começarmos pelo próprio Agostinho, no século IV, Si empezamos por Agustín en el siglo IV, nós sabemos que Deus usou o texto de Romanos 13 para a conversão de Agostinho. sabemos que Dios utilizó el texto de Romanos 3 para la conversión de Agustín. Particularmente aquele verso que diz: não em orgias e dissoluções, Particularmente el versículo que dice, no en disensiones, orgías, em ciúmes e en contendas, celos y contiendas, mas revestivos do Senhor Jesus. pero revestidos del Señor Jesús. E nada disponhais para a carne, Y nada dispongáis para la carne, no tocante aos seus desejos. con relación a sus deseos. Agostinho era um ateu, San Agustín era ateo, era um filósofo, filósofo, professor de retórica, profesor de retórica, um homem extremamente devasso e imoral. un hombre extremadamente devaso y moral, E um dia foi alcançado pela graça do Senhor. y un día fue alcanzado por la gracia del Señor. E a experiência de Agostinho com essa parte da Epístola aos Romanos Y la experiencia de Agustín con esta parte de la epístola a los romanos foi muito interessante. fue muy interesante. Duas crianças estavam brincando, em uma brincadeira de crianças, de um lado do muro. 2 niños jugaron en un juego de niños de un lado del muro. E naquela brincadeira de criança, algo mais ou menos assim era dito: toma e lê. Y entonces en aquel juego de los niños, algo como eso era, se decía en ese juego, agarrar y leer. Então, Agostinho, de alguma maneira, abriu a Bíblia que ele tinha à sua disposição
leu Romanos capítulo 13, y leyó Romanos 13, o versículo que já citamos. el versículo que hablamos. Especificamente são os versos 12 a 14 Los versículos de 12 hasta 14 de Romanos capítulo 13. de Romanos 13. Então, quando ele leu particularmente revestivos do Senhor Jesus, Entonces, cuando él leyó revestido del Señor Jesús, e nada disponhais para a carne, y no proveáis para los deseos de la no carne, tocante às suas concupiscências. con relación a sus concupiscencias. De alguma maneira, a luz do Senhor penetrou o coração de Agostinho. De alguna manera, la luz del Señor penetró el corazón de Agustín. E aqueles que já leram uma das suas obras chamada Confissões, Y los que ya leyeron una de sus obras que tiene el nombre Confesiones, certamente se lembram em como ele relata a sua experiência. se acuerdan cómo él hace el relato de su experiencia. Após essa experiência de conversão, Después de que él se convirtió, Agostinho estava andando por uma calçada Agustín caminaba por la vereda e uma mulher o perseguia y una mujer le perseguía e chamava pelo seu nome. y le llamaba su nombre. Uma mulher que ele conheceu quando da sua vida passada. Y una mujer que él había conocido el año anterior, con su vida pasada, Já que ele viveu uma vida muito imoral. porque él había vivido una vida inmoral. Então essa mulher o chamava enquanto ele caminhava pela calçada. Entonces, mientras él caminaba por la vereda, esta mujer le llamaba E ela dizia: Agostinho, Agostinho. y él le llamaba, Agustín, Agustín, Ele não se virava para olhar para ela. pero él no se volvía para mirarle a ella. Então ela chegou próximo a ele e tocou no seu ombro. Entonces ella se acercó a él y puso la mano sobre su hombro Então ele parou na calçada, y él se detuvo, se voltou para essa mulher se volvió hacia esa mujer e disse a ela: y le dijo, O Agostinho que você conheceu el Agustín que conociste está morto. está muerto. Tal foi a penetração da luz de Deus no coração de Agostinho. Tamaña fue la penetración de la luz de Dios en el corazón de Agustín. E certamente os irmãos conhecem a experiência de Martinho Lutero. Y seguro que los hermanos conocen también la experiencia de Martín Lutero. Certa vez Martinho Lutero estava subindo aquelas escadarias de Roma. Una vez subiendo las escaleras de Roma, Ele era um monge. era un monje E foi dito que aquela escada tinha sido levada de Jerusalém para Roma, y fue dicho que aquella escalera fue elevada de Jerusalén hacia Roma como uma escada sagrada. como una escalera sagrada. E Agostinho, nas suas práticas religiosas, e Lutero, nas suas práticas religiosas, Y Lutero, en una de sus prácticas religiosas, subia aquela escada. subía la escalera Ele queria tanto conhecer Roma, y tanto quería conocer Roma, centro da religião. el centro de la religión. Então, quando ele foi a primeira vez a Roma, Entonces, cuando él fue por primera vez a Roma, e ele subia essas escadas, subía las escaleras, Romanos capítulo 1, Romanos 1, de alguma maneira penetrou fundo o seu coração. de alguna manera eso adentró profundamente a su corazón. O justo viverá pela fé. El justo por su fe vivirá. E aquela experiência de Lutero foi tão dramática. Y aquella experiencia de Lutero fue tan fuerte, Na verdade, foi o clímax da sua experiência. fue en la verdad el clímax, el colmo de su experiencia. Lutero já estava muito angustiado na sua cela monástica. Lutero ya estaba muy angustiado en su celda en el monasterio. O seu superior naquela ordem clerical Su superior en aquel orden clerical estava muito preocupado com ele, se preocupaba mucho con él, porque ele via Lutero muito deprimido. porque veía a Lutero muy depresivo. E ele estava com uma angústia de alma imensa. Él tenía una angustia en su alma muy grande, muy Então seu fuerte. superior disse a ele: Entonces le dijo su superior, quem sabe se você deixar um pouco as práticas ascéticas. quizás si dejas un poco las prácticas ascéticas, Lutero era extremamente ascético. y Lutero era extremadamente ascético, Ele dormia na sua cela monástica sem roupas, dormía en su celda sin ropa, em desnudo, noites muito frias, en noches muy para frías, de alguma maneira mortificar a sua carne. para de alguna manera mortificar su carne.
era um monge muito sério. Era un monje muy serio Ele queria satisfazer a justiça de Deus. y él quería satisfacer la justicia de Dios. Ele diz que a palavra das Escrituras que ele mais odiava Y él dijo que las palabras de las Escrituras que más odiaba era a justiça de Deus. era la justicia de Dios. Porque ele entendia que a justiça de Deus Porque él entendía que la justicia de Dios é aquela santidade de Deus es aquella santidad de Dios pela qual ele condena todos os pecadores. por la cual él condena a todos los A pecadores. justiça de Deus é absoluta La justicia de Dios es absoluta e ninguém é capaz de satisfazê-la. y nadie es capaz de satisfacer a esta Então Lutero justicia. estava muito deprimido. Entonces Lutero se deprimía mucho. Ele vivia uma vida tão austera, tão ascética, Vivía una vida austera, ascéptica, mas a sua consciência não lhe dava descanso. pero su conciencia no le daba descanso. Sempre acusado e acusado. Siempre acusado y acusado por O algo. seu superior disse a ele: deixe um pouco as práticas ascéticas Entonces su superior le dijo, deja un poco las prácticas ascéticas e vai estudar um pouco mais as Escrituras. y anda a estudiar las escrituras. Acho que isso será bom para você. Quizás eso va a ser bueno para ti. E Lutero começou a estudar os Salmos. Y Lutero empieza a estudiar los salmos. Quando ele chegou no Salmo 22, Y cuando él leyó el Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lutero ficou tão impactado com aquela expressão, Lutero se impactó con esta expresión, mas ele não conseguia compreendê-la. pero él no conseguía comprender Esse Salmo da cruz, ese Salmo de la cruz, Salmo 22. el 22. Então, mais tarde, quando ele estava em Roma, naquela escada, Entonces, más tarde, cuando estaba en aquella escalera en Roma, então a luz raiou profundamente no seu coração. entonces la luz brilló profundamente en su corazón. O justo pela fé viverá. El justo por su fe vivirá. Então, o que Lutero entendeu? ¿Y qué es que él entendió? Que a justiça de Deus Que la justicia de Dios é o meio pelo qual es el medio por el cual Deus justifica os pecadores. Dios justifica a los Isso pecadores. foi maravilhoso na visão de Lutero. Y esto fue maravilloso en la visión de Lutero. Então, quando nós lemos Romanos capítulo 3, Entonces, cuando leemos a Romanos 3, a partir do verso 21, a partir del versículo 21, e quando chegamos lá no verso 25, 26, 27, y cuando vamos hasta el 25, 26 y 27, Romanos capítulo 3, Romanos 3, nós vamos ver uma expressão impressionante. vamos a ver una expresión impresionante. É dito não apenas que Deus é justo. Porque no dice solamente que Dios es justo. Capítulo 3, verso 26. Capítulo 3, 26 de Romanos. Também diz que Deus é justificador. Pero también dice que Él justifica. Então vamos ler esse versículo. Entonces, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Veja aqui três palavras maravilhosas. Vean que tres palabras maravillosas. Primeiro é a palavra justiça. La primera, justicia. Deus manifestou a sua justiça. Dios manifestó su justicia. Essa era a palavra que Lutero odiava. Esta era la palabra que Lutero odiaba. Deus é cheio de justiça Porque Dios es lleno de justicia. e pela sua justiça ele condena todos os pecadores. Y por su justicia, Él condena a todos los E pecadores. por mais que nós possamos ser ascéticos Y por más que podamos ser e ascépticos fazer tudo o que for possível para mortificar a nossa y carne, hacer todo lo posible para mortificar nuestra a carne, nossa consciência continua a nos acusar. nuestra conciencia sigue acusándonos. Nada pode satisfazer esse Deus. Nada puede satisfacer a este Dios. Então essa era a condição de Lutero. Y esta era la condición de Lutero. Então veja a maravilha quando essa epístola aos Romanos raia no seu coração. Entonces vea la maravilla cuando esta epístola a los romanos es revelada en su corazón. Lutero entendeu, Lutero entendió versículo 26, en el 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça. con la mira de manifestar en ese tiempo su justicia. Como que Deus manifesta a sua justiça?
¿De qué manera Dios manifiesta su justicia? Duas maneiras. Dos maneras. Primeiro, ele manifesta a sua justiça sendo justo. Primero, Él manifiesta su justicia siendo justo. Ou seja, O sea, Deus não faz vistas grossas para o pecado. Dios no pone vista larga para el pecado. Deus não pode simplesmente perdoar o pecador. Él no puede solamente perdonar al pecador. É impossível. Es imposible. Porque se Deus é justo, Porque si Él es justo, ele tem que condenar o pecado. Él tiene que condenar al E pecado. o pecado está no pecador. Y el pecado está en el pecador. Se Deus condena o pecado, Si Dios condena al pecado, ele tem que condenar o pecador. Él tiene que condenar al pecador. Não há como separar o pecado do pecador. Porque no podemos separar el pecado del pecador. Esse era o problema com Lutero. Y este es el problema de Lutero. Então, quando ele entendeu Entonces, cuando él entendió que Deus manifestou a sua justiça, que Dios manifestó su justicia condenando o pecado, condenando al pecado, não na pessoa do pecador, pero no en la persona del pecador, na pessoa do seu substituto, pero en la persona de su sustituto, o Filho de Deus, el Hijo de Dios. aquele que não conheceu o pecado. Aquel que no conoció el pecado. Esse é o nosso Senhor Jesus. Y ese es nuestro Señor Jesús. Deus o fez pecado por nós, Dios le hizo pecado por nosotros, para que nosotros, que éramos os pecadores, que éramos los pecadores, fôssemos feitos em Cristo, fuéramos hechos en Cristo, justiça de Deus. justicia de Dios. Então, essa expressão tão maravilhosa, Entonces, esta expresión tan que maravillosa Lutero de maneira nenhuma entendia. que Lutero no conseguía entender, Pelo contrário, ele a odiava. o al revés, él odiaba. Deus é justo, Dios es o justo, homem é pecador, el hombre es pecador e Deus tem que condenar os pecadores, y Dios tiene que condenar a los pecadores, porque Deus é justo. porque es justo. Mas agora ele compreende. Pero ahora él va a comprender Deus manifestou a sua justiça, que Dios manifestó su justicia, mostrando-se, por um lado, justo, mostrándose por un lado justo por outro lado, justificador y por otro lado justificador daquele que tem fé em Jesus. de aquel que tiene fe en Jesús o Então, de olha de novo Jesús. essas três palavras. Entonces, en estas tres palabras Romanos 3, 26. de Romanos 3:26, Justiça, primera, justicia, justo segunda, justo e justificador. y la tercera, justificador. Três palavras maravilhosas. Tres palabras maravillosas. Então, nunca deixemos de apreciar a beleza disso. Entonces, nunca dejemos de apreciar la belleza de esto. Como Deus, sendo justo, Como un Dios siendo justo, foi possível a ele justificar o pecador. fue posible a él justificar al pecador. Qualquer juiz que justifique um criminoso Porque cualquier juez que justifica a un criminoso não é um juiz justo, no es un juez é justo, um juiz injusto. es un juez injusto. Então, como Deus, sendo justo, Entonces, como Dios siendo justo, pode justificar o pecador. puede justificar al pecador. Esse é um grande drama. Y es un drama. E qual é a resposta? ¿Y cuál es la respuesta? Deus imputa o pecado Dios va a imputar el pecado sobre a pessoa do substituto, sobre la persona del sustituto, o Santo Filho de Deus. su santo Hijo. E essa é a justificação. Y esta es la justificación. Que tema maravilhoso é esse? Y qué tema maravilloso. Então, não apenas Lutero levanta aquela espada na reforma. Entonces Lutero no solamente levanta aquella espada en la O reforma, justo da fé viverá. el justo por su fe vivirá, Mas também nós temos muitos outros depois dele, pero también tenemos muchos otros después de él que vão tomar esse pilar da nossa confissão que van a agarrar este pilar, esta columna de nuestra confesión e vão anunciá-lo a partir daí para o mundo inteiro. y van a anunciar para el mundo entero. Todos os movimentos de avivamento espiritual Todos los movimientos de avivamiento espiritual reforçaram de novo essa verdade maravilhosa. hicieron un refuerzo de esta verdad maravillosa. Nós fomos salvos sem
mérito. Fuimos salvos sin mérito. Os méritos da nossa salvação Los méritos de nuestra salvación não estão em nós mesmos. no están en nosotros mismos. Foram adquiridos para nós. Ellos fueron adquiridos para Na nosotros pessoa do mediador. en la persona del mediador. Então, essa epístola aos Romanos Entonces, esta epístola a los romanos marcou a vida de muitos servos e servas de Deus. va a marcar la vida de muchos siervos y siervas de Dios. Nós lemos os primeiros e os últimos versículos dessa epístola. Leímos los primeros y últimos versículos de esta epístola. Então, queria que você notasse com muita atenção Entonces, quiero que pongas atención a aquí palavra evangelho. a la palabra evangelio. Vamos notá-la de novo. Vamos a volver ahí. No primeiro versículo, En el primer versículo de Paulo diz que ele foi chamado para ser apóstolo e separado para o evangelho de Deus. Romanos 1:1. Pablo dijo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Logo no primeiro versículo, En el primer a versículo, palavra evangelho. la palabra evangelio. Não perca isso de vista, No pierda de vista, porque alguns comentaristas dizem, porque algunos comentaristas van a decir, e concordamos inteiramente com eles, y estamos de acuerdo con ellos, que há 5 evangelhos na Bíblia. que existen 5 evangelios en la Biblia. Evangelho de Mateus, Evangelio de Mateos, de Marcos, de Lucas, de João Juan e de Paulo. y de Pablo. O evangelho de Paulo El evangelio de é a Pablo epístola aos Romanos. es la epístola a los Ali romanos. ele vai mostrar o que é o evangelho. Allí va a mostrar lo que es el Qual evangelio. é o conteúdo do evangelho? ¿Cuál es el contenido del evangelio? Então, irmãos, já que nós estamos tratando com irmãos e irmãs que servem ao Senhor, Entonces, ya que estamos hablando con hermanos y hermanas que sirven al Señor, nós vamos dizer uma coisa aqui. vamos a decir una cosa. Se você não conhece essa epístola muito bem, Si no conoces esta epístola muy bien, dificilmente o Senhor poderá usar você. difícilmente el Señor te va a poder usar. Essa é uma das epístolas mais fundamentais do Novo Testamento. Esta es una de las epístolas más fundamentales del Nuevo Testamento. Nós deveríamos memorizar essa epístola, Deberíamos de memorizar esta epístola estudá-la profundamente. y estudiar con profundidad. Paulo não conhecia os crentes de Roma. Pablo no conocía a los creyentes de Roma. Por isso, quando ele escreve a eles, Por eso, cuando escribe a ele ellos, diz que ele tinha desejo de visitá-los. él dijo que tenía el deseo de Nós visitarles. sabemos que ele chegou lá preso, Y sabemos que cuando él llegó allá, ya llegó preso, depois que ele apelou para César. después que había apelado a César. Então, quando ele escreve essa epístola aos Romanos, Entonces, cuando escribe esa epístola a los ele romanos, escreve de uma maneira muito calma. él va a escribir de una manera muy Ele tranquila. não conhecia aqueles cristãos de Roma na sua assembleia. Él no conocía las cuestiones de Roma en su Ele asamblea. conhecia alguns que eram de Roma, Él conocía a algunos que eran de Roma, mas nunca havia visitado Roma. pero nunca había visitado Quando ele Roma. vai escrever aos Romanos, Entonces, él escribe a los ele romanos escreve de uma maneira muito calma y él va a escribir de una manera muy tranquila, e muito didática. muy didáctica. Ele não se preocupa tanto com exortações. Él no está preocupado con exhortación. Ele vai expor a visão que ele tem do Evangelho. Y sí, él va a exponer la visión que él tiene del Evangelio. Então, a primeira coisa importante: Entonces, la primera cosa importante, o Evangelho não é uma mensagem. el Evangelio no es un mensaje. Segundo Paulo, Según Pablo, o Evangelho é uma pessoa. el Evangelio es una persona. Onde nós vemos isso? ¿Y a dónde vemos esto? Veja o versículo 3. Vean, vamos a ver el versículo 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y que Acerca do seu filho. acerca de su Hijo. Então ele está dizendo que o Evangelho de Deus, lá no versículo 1, Entonces, él está hablando que el Evangelio de Dios que leímos en el versículo ele primero foi prometido por Deus fue una promesa de Dios por meio das escrituras dos profetas. por medio de las escrituras de los É profetas. isso que você tem no versículo 2. Y eso es lo que tenemos en el versículo segundo. Então esse Evangelho foi prometido Entonces, este Evangelio fue prometido e foi revelado no seu filho. y fue revelado
revelado en su Hijo. Qual é o conteúdo do Evangelho de Deus? ¿Cuál es el contenido del Evangelio de Dios? É a pessoa do seu Filho. Es la persona de su Hijo. Jesus Cristo Jesucristo é o Evangelho encarnado. es el Evangelio hecho carne. Então temos que tomar cuidado quando pensamos no Evangelho como sendo as boas novas. Entonces hay que cuidar cuando es que pensamos que el Evangelio son las buenas É nuevas. claro que ele anuncia boas novas. Claro que va a anunciar buenas nuevas, Mas o conteúdo do Evangelho pero el contenido del Evangelio não é uma mensagem de boas novas. no es un mensaje de buenas O nuevas. conteúdo do Evangelho El contenido del é Evangelio a pessoa e a obra do Senhor Jesus. es la persona y la obra del Señor Jesús. Então me permita aqui um parêntese muito rápido. Entonces, vamos a poner aquí un paréntesis muy rápido. Escute, por favor, com muita atenção. Atiendan aquí con mucha atención. Veja o perigo de nós separarmos as Escrituras do próprio Cristo. Vean el peligro de poner aparte las escrituras del propio Cristo. O Senhor Jesus disse assim: Porque el Señor Jesús dijo, vós examinais as Escrituras, examinad las escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. porque juzgáis tener en ellas la vida E eterna. ele não está condenando aqueles fariseus por causa disso. Él no condena a los fariseos por causa de Isso esto, era muito bom. porque eso era muy bueno. Examinais as Escrituras Examinar las escrituras e julgais ter nelas a vida eterna. y juzgar tener en ellas la vida E são eterna. elas que testificam de mim. Son ellas las que dan testimonio de mí. Você vê que foi a mesma coisa que Paulo disse aqui? Entonces fue la misma cosa que Pablo dijo acá. Todas as Escrituras testificam de Cristo. Todas las escrituras dan testimonio de Cristo. Então aqueles que examinam as Escrituras fazem bem, Entonces está bien aquellos que examinan las porque escrituras, testificam de Cristo. porque dan testimonio de Cristo. Mas o Senhor continua: Pero el Señor sigue, mas pero não quereis vir a mim no queréis venir a mí para terdes vida. para tener vida. Então nós temos uma coisa impressionante aí. Entonces hay algo impresionante aquí. As Escrituras proféticas, Hay las escrituras as proféticas, Sagradas Escrituras, las sagradas escrituras, testificam de Cristo, que dan testimonio de Cristo, anunciam Cristo. anuncian a Cristo, Mas de alguma maneira, quando nós abordamos as Escrituras, pero de alguna manera cuando vemos las escrituras nós corremos um perigo muito grande. corremos el riesgo muy grande Nós podemos separar as Escrituras do próprio Cristo. de separar, de poner aparte las escrituras del propio Então, Cristo. o que nós encontramos nas Escrituras? Entonces, ¿qué encontramos en las escrituras? Encontramos história, Encontramos historia, encontramos poesia, poesía, encontramos profecia, profecía, tantas coisas. muchas cosas. Mas não vemos Cristo nas Escrituras. Pero no vemos a Cristo en las escrituras. Certamente já falamos isso em uma outra ocasião aqui para os irmãos. Seguro que ya hablamos de esto en alguna otra ocasión, Mas vamos repetir por causa da importância disso. pero vamos a hablar otra vez por causa de su importancia. Há uma obra de um erudito do século XIX Hay una obra de un erudito del siglo que XIX se chama Notas sobre o Pentateuco. que en su nombre es Notas sobre el Pentateuco. E o autor se chama Charles Mackintosh. Su autor es C.H. o Charles Mackintosh. Não há nenhuma obra igual à de Mackintosh. No hay ninguna obra igual la de Mackintosh. Ele toma os 5 livros do Pentateuco, Él agarra los 5 libros del Pentateuco, Gênesis até de Deuteronômio. Génesis hasta Deuteronomio, Sendo que o Deuteronômio são 2 volumes. siendo que Deuteronomio es compuesto de 2 Então volúmenes, nós temos 6 tomos. entonces son 6 tomos. Essa obra Esta obra vai nos mostrar Cristo no Pentateuco nos va a mostrar a Cristo en el Pentateuco, de maneira que nenhum outro homem fez igual. de manera que ningún otro hombre logró igual. A maestria que tem Mackintosh La maestría que tiene Mackintosh de mostrar Cristo nas Escrituras, de revelar a Cristo en las a escrituras, de mostrar centralidade da pessoa e obra de Cristo la centralidad de la persona y de la obra de Cristo é sem igual. es impar. Porque qual é o tema de Deus? Porque ¿cuál es el tema de Dios? Não é história, No es historia, no es poesía, no es nem profecía, coisas passadas, ni tampoco cosas nem pasadas, coisas futuras, ni futuras, nem o reino que virá. ni lo que vendrá. Nenhum dessas coisas é o tema de Deus. Nada de eso es el tema de Dios. Deus tem um único tema: Dios tiene un único tema, a
A pessoa e obra de Cristo. La persona y la obra de Cristo. A centralidade de Cristo. La centralidad de Cristo. Esse é o tema das Escrituras. Este es el tema de las Então Escrituras. veja como é importante ler essas palavras de Paulo. Entonces vean cómo es importante leer estas palabras O de Pablo. Evangelho de Deus El Evangelio de Dios foi outrora prometido prometido nas Escrituras proféticas. por las Santas Escrituras y sus profetas. E qual é o conteúdo desse Evangelho? ¿Y cuál es el contenido de este Evangelio? Acerca do seu Filho. Acerca de su Hijo. Então está muito claro. Entonces aquí está muy claro O Evangelho é Cristo. que el Evangelio es Cristo. Agora, como essa epístola termina? Pero ¿cómo termina Vamos esta aos versículos que epístola? nós lemos. Vamos ahí a los versículos que leímos. Romanos 16, 25. Romanos 16, 25. Aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu Evangelho. Y a aquel que puede confirmaros según mi Então, Evangelio. note de novo a palavra Evangelho. Vean aquí la palabra otra vez Evangelio. Você acha que é por acaso que Romanos começa e termina com a palavra Evangelho? ¿Será que es de balde que empieza y termina la epístola de Romanos con la palabra É Evangelio? claro que não. Claro que no. O tema de Romanos é o Evangelho de Deus. El tema de Romanos es el Evangelio de E Dios. como o Evangelho é Cristo, Y como el Evangelio es Cristo, então o livro de Romanos vai nos dizer tudo o que Deus nos concedeu em Cristo, entonces el libro de Romanos va a decir todo lo que Dios nos ha concedido en na Cristo, pessoa de Cristo en la persona de e Cristo na obra de y Cristo. en la obra de Cristo. Então Paulo chama esse evangelho de meu evangelho. Entonces Pablo va a llamar mi Evangelio, O evangelho e Paulo se tornaram uma coisa só. porque el Evangelio y Pablo se volvieron una cosa. Essa também é uma lição maravilhosa. Esta también es una lección Por maravillosa. isso que ele diz: ai de mim se eu não pregar o evangelho. Por eso él va a decir, si yo no prego el Evangelio. Porque Paulo e o evangelho se tornaram uma coisa só. Porque Pablo y el Evangelio se volvieron una cosa sola. Isso não é maravilhoso? Y eso no es maravilloso. Porque a nossa mensagem muitas vezes não é efetiva. Porque muchas veces nuestro mensaje no es efectivo. Porque uma coisa é o evangelho, Porque una cosa es el Evangelio, outra coisa somos nós. otra cosa somos nosotros. Esse não é o desejo de Deus. Pero ese no es el deseo de Dios. O evangelho de nosso Deus, El Evangelio de nuestro Dios, aquilo que Cristo é, lo que Cristo es, precisa ser de tal forma formado em nós necesita ser de tal manera formado en que nosotros nós sejamos uma mensagem viva. que nosotros seamos un mensaje vivo. Nesse sentido, vamos resumir a intenção de Deus assim. Entonces, en ese sentido, vamos a hacer un resumen para ver la intención de Dios. Deus deseja que a sua mensagem, Dios desea que su a mensaje e o seu mensageiro, y su mensajero, que somos nós, que somos nosotros, sejam tornados uma coisa só. se hagan una sola cosa. Nenhuma diferença. No hay ninguna distinción. A mensagem é encarnada no mensageiro. Porque el mensaje adentra el mensajero, es hecho carne en el mensajero, es hecha carne. Esse é o princípio espiritual da obra de Deus. Y este es el principio espiritual de la obra de Dios. Guarde isso para você. Guarde esto. O primeiro versículo do Evangelho de João. El primer versículo del Evangelio de Juan, No princípio era o verbo, en el principio era el o verbo verbo, estava com Deus, el verbo estaba con o Dios verbo era Deus. y el verbo era Dios. O verbo é a mensagem. El verbo es el O mensaje, verbo é a palavra. es la palabra. Estava com Deus. Estaba con Mas Dios, então nós temos o verso 14. pero tenemos el 14. E o verbo se fez carne Y el verbo se hizo carne e habitou entre nós. y habitó entre Como nosotros. que Deus faz sua obra? ¿Cómo es que Dios hace su obra? Sempre dessa maneira. Siempre de esta manera. A palavra se faz carne. La palabra se hace carne. Então, se essa palavra que nós estudamos, Entonces, si esta palabra que estudiamos ela não ganha todo o nosso coração, no gana, no conquista nuestro corazón, se Cristo não está sendo formado em nós, si Cristo no está siendo formado en nosotros, Gálatas 4:19. Gálatas 4:19, Meus filhinhos, mis hijitos, por quem
sofro de novo dores de parto, porque sufro otra vez dolores de parto, até ser Cristo formado em vós. hasta ser Cristo formado en vosotros. Então, se isso não está acontecendo conosco, Entonces, si eso no está pasando con nosotros, então a mensagem e o mensageiro são duas coisas diferentes. entonces el mensaje y el mensajero son dos cosas distintas. Isso nunca vai cumprir o propósito de Deus. Y esto nunca va a cumplir al propósito de Dios. Então, queridos irmãos, Entonces, queridos o hermanos, Evangelho é uma pessoa. el Evangelio es una persona. E quando o Evangelho é revelado a alguém, Y cuando el Evangelio es revelado a alguien, qual é a obra que o Espírito Santo deseja fazer a ele? ¿cuál es la obra que el Espíritu Santo desea realizar? Transformar essa pessoa Transformar a esta persona em encarnação do Evangelho. en una encarnación del Evangelio. Então, a maneira como ele pensa, Entonces, la manera como esta persona a piensa, maneira como ele sente, como siente, a maneira como ele decide, como decide, a maneira como ele fala, como él habla, como ele age, como actúa, como ele reage, como reacciona, tudo isso deve ser uma expressão de Cristo. todo debe ser una expresión de Cristo. Esse é o propósito de Deus. Este es el propósito de Então, Dios. por que nossas vidas são tão fracas ¿Y, muitas vezes? y por qué nuestras vidas son tan débiles? Porque Cristo não está sendo formado em nós. Porque Cristo no está siendo formado en E como nosotros. Cristo pode ser formado em nós? Pero ¿cómo Cristo puede ser formado en Este é o nosotros? maior instrumento de Deus. Este es el más grande instrumento de Dios. A sua palavra. Su A palabra. palavra de Deus é viva e eficaz. Su palabra es viva y eficaz. Penetrante mais que uma espada de dois Y gumes. penetra más que una espada de doble filo. Vai nos cantos mais profundos do nosso coração. Hasta los rincones más profundos de nuestro corazón. Divide alma e espírito. Y hace división entre alma y E espíritu. sonda os propósitos do coração. Y sonda los propósitos del corazón. Fazer o que conosco? Pero para hacer qué? ¿Hacer qué? Para separar em nós Para separar en nosotros aquilo que é de nós mesmos lo que es de e nosotros aquilo que é de Cristo. y lo que es de Então, Cristo. Cristo vai sendo formado em nós. Entonces Cristo va siendo formado en nosotros. Irmãos, essa é uma lição tão simples, Y esta es una lección tan sencilla, mas tão importante. pero tan importante. Foi por causa disso que nosso Senhor falou assim: Y por eso nuestro Señor dijo, as palavras que eu vos tenho dito las palabras que os he dicho não são doutrinas, no son doctrinas apenas solamente, ensinamentos. As enseñanzas. palavras que eu vos tenho dito Las palabras que os he dicho são espírito son espíritu e são vida. y son vida. Esse é o Evangelho. Este es el Porque Evangelio, Cristo é espírito e vida. porque Cristo es espíritu y vida. Então, quando Ele fala, Entonces, cuando Él habla, quando nós ouvimos a Cristo, cuando oímos a e Cristo, aqui está o lugar onde nós melhor ouvimos a Cristo. y ahí está donde mejor oímos a As Cristo, Escrituras Sagradas. las escrituras Então, sagradas. quando o Senhor fala, Entonces, cuando el Señor habla nós o ouvimos, y nosotros o que oímos, está acontecendo conosco? ¿qué es que pasa con Não nosotros? estamos recebendo ensinamentos apenas. No es que estamos solamente recibiendo enseñanzas, Estamos recebendo mais de Cristo. estamos recibiendo más de E Cristo. com certeza também em outras ocasiões. Y también con seguridad en otras ocasiones, Nós já comentamos com os irmãos algo sobre Efésios capítulo 4. ya hablamos aquí algo sobre Efesios capítulo Nós 4, já estudamos essa epístola juntos. porque ya estudiamos esta epístola juntos. Efésios 4, de 20 a 24. Efesios 4, de 20 a 24. Ali Paulo fala sobre a escola de Cristo. Ali Pablo va a hablar sobre la escuela de Cristo. Ele diz que nós aprendemos Cristo. Él dice que aprendemos Cristo. Então ele não está dizendo que nós aprendemos algo de Cristo. No está hablando que vamos a aprender algo con relación a Cristo. Efésios 4, 20. Efesios 4, 20. Não foi assim que aprendestes Cristo. No fue así que aprendiste No Cristo. texto original não há de Cristo e nem a Cristo. En el texto original no hay la preposición de o la preposición a. Não. O versículo é: não foi assim que aprendestes Cristo. El versículo en el original está escrito, no fue así que aprendiste Cristo, Se é que o tendes ouvido. si es que tenéis oído.
Os efésios nunca viram Cristo. Los efesios nunca vieron a Cristo. Eles eram gentios. Ellos eran Eles gentiles. estavam lá em Éfeso. Estaban en O Éfeso. Senhor viveu na Palestina. Y el Señor vivió en Nunca Palestina. viram Cristo. Nunca vieron Cristo. Como Paulo pode dizer que eles ouviram Cristo? Pero ¿cómo Pablo puede decir que ellos oyeron a Cristo? Como que os efésios ouviram Cristo? ¿De qué manera ellos oyeron? Na pessoa de Paulo. En la persona de Pablo. Quando eles ouviram Paulo, Cuando ellos oían a Pablo, eles ouviram Cristo. oyeron Cristo. Por isso, quando Paulo escreve aos Coríntios, Entonces, cuando Pablo escribe a los ele diz Corintios, para que vocês estejam seguros él va a decir para que estén de seguros que em mim de que en mí Cristo fala. Cristo habla. Veja a autoridade de Paulo. Vea la autoridad de Pablo. Em mim Cristo En mí fala. Cristo habla. Então ele diz aos Efésios: vocês ouviram Cristo. Entonces él va a decir a los efesios que ellos habían escuchado Você abre o Cristo. texto aí. Pueden ver el texto. E ele vai dizer: e nele fostes instruídos. Y va a decir también, en él fuisteis instruidos. Que frase maravilhosa, irmão. Y qué maravilla esto. O que significa os Efésios serem instruídos em Cristo? Imaginen que los efesios, ¿qué significa que ellos fueran instruidos en Cristo? Eles nunca viram Cristo. Porque ellos nunca vieron a Cristo. E Paulo vai continuar. Segundo é a verdade em Jesus. Y Pablo sigue, según es la verdad en Cristo Jesús. Então vamos fazer uma figura para não esquecermos mais. Entonces vamos a hacer una figura para no olvidarnos. Nesse texto, Paulo está falando da escola de Cristo. En ese texto, Pablo está hablando de la escuela de Cristo. E é como se ele dissesse assim: Y es como si él dijera essa así: escola só tem mestre. esta escuela solamente contiene un maestro. É Cristo mesmo. Cristo es el maestro. Se Cristo fala, Si Cristo habla, então tudo acontece. entonces todo ocurre. Mas se Cristo não fala, Pero si Cristo no habla, então aquele é um mensageiro vão. entonces el mensaje es vano. Aquelas palavras nada significam. Las palabras no tienen significado. Então Paulo vai dizer que na escola de Cristo, Cristo é o mestre. Entonces Pablo va a decir que en la escuela de Cristo, Cristo es el maestro. Mas Cristo também é a mensagem. Pero Cristo también es el Porque mensaje. ele vai dizer, segundo a verdade em Jesus. Porque él va a decir según la verdad en Jesús. Mas ainda de maneira mais impressionante, Y de manera más impresionante, podemos dizer que Paulo também diz podemos decir que Pablo también dice que Cristo é a sala de aula. que Cristo es el aula, A sala de aula, o ambiente. el ambiente. Então nós temos Cristo é o mestre, Entonces tenemos Cristo siendo el maestro, Cristo é a mensagem el mensaje e Cristo é o ambiente. y el ambiente. Essas três coisas Paulo diz aí. Estas tres cosas Pablo dice ahí. Porque ele diz que os Efésios ouviram Cristo, Porque dijo que ellos oyeran a Cristo, eles foram instruídos nele, em fueran Cristo, instruidos en Él, e o que eles ouviram foi a verdade em Jesus. y lo que oyeron fue la verdad en Jesús. Agora veja os outros versos, 22 a 24, Y los versículos 22 y 24 de Efésios 4. de Efesios 4. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O que acontece quando nós estamos na escola de Cristo? ¿Qué pasa cuando estamos en la escuela de Cristo? A ação da palavra de Cristo em nós La acción de la palabra de Cristo en nosotros faz uma obra tripla. hace una obra triple. O primeiro aspecto, El primer aspecto, ouvir a Cristo, oír a Cristo, vai nos despojando do velho homem. hace con que nuestro viejo hombre sea despojado. Que maravilha, irmãos. ¡Qué maravilla! Essas velhas roupas, Porque esas viejas ropas, velhos hábitos, hábitos, velhas conversações, las charlas antiguas, velha maneira de la pensar, manera de pensar, despojando-vos do velho homem. entonces despojándonos del viejo É hombre. isso que acontece quando nós estamos na escola de Cristo. Y eso es que ocurre cuando estamos en la escuela de E Cristo. isso é uma ocupação diária. Y eso es algo que ocurre diariamente. Ouvir ao Senhor todos os dias. Oír al Señor
Señor todos los Ouvir o días, Senhor em todos os momentos. en todos los momentos. Ter a sua palavra habitando ricamente no nosso coração. Tener su palabra habitando ricamente en nuestro corazón. Foi isso que Paulo disse aos Colossenses. Eso fue lo que Pablo dijo en los Habite a Colosenses. palavra de Cristo em vós Habite la palabra de Cristo en vosotros ricamente. ricamente, Porque é assim que o Senhor trabalha em nós. porque así es como Él trabaja en nosotros. Então, a ação da palavra de Deus em nós Entonces, la acción de la palabra de Dios en nosotros vai nos despojando do velho homem. va despojando nuestro viejo hombre. Então, nós temos aí o verso Y 23, tenemos ahí el versículo 23. que diz que nossas mentes são renovadas no espírito da mente. Entonces, que el espíritu también de nuestra mente es renovado. Essa expressão espírito da mente é muito singular. Y esta expresión espíritu de la mente es muy singular, Nós sabemos o que é mente porque sabemos lo que es mente e sabemos o que é espírito. y sabemos lo que es espíritu. Mas Paulo aí está falando sobre o espírito da mente, Pero Pablo está hablando de espíritu de la mente. que é uma expressão muito curiosa. Y es algo curioso. O que isso significa? ¿Qué significa Se esto? você estudar essa expressão, Si vas a estudiar esta expresión, você vai ver que significa como que um princípio de bastidores. vamos ver que aquí aparece como el principio que está por detrás del escenario. Sim, a maneira como falamos, La manera como a hablamos, maneira como pensamos, la manera como a pensamos, maneira como agimos la manera como e actuamos até como reagimos y hasta como é reaccionamos governada por um princípio por trás de nós, es gobernada como que por un principio que está por detrás de que nosotros, tem a ver com a nossa formação. que tiene que ver con nuestra formación. E isso não é bom. Y eso no es bueno. Então, na medida que a palavra de Cristo Entonces, en la medida que la palabra de Cristo vai atuando em nós profundamente, actúa de manera profunda en nosotros, então esse princípio que governa a nossa maneira de ser entonces este principio que gobierna nuestra manera de ser vai sendo mudado. va siendo cambiado. Renovados no espírito do vosso entendimento. Renovados en el espíritu de vuestro entendimiento. E aí temos o versículo 24. Y ahí tenemos el versículo 24. E revestindo-los e vos revestais do novo homem. Y vestidos del nuevo hombre. E veja que esse novo homem é este, criado segundo Deus, Y el nuevo hombre es este, creado según Dios, em justiça e retidão que são da verdade. en justicia y santidad de la verdad. Por que nós então gastamos tempo com esse texto de Efésios? ¿Y por qué gastamos tiempo con ese texto de Efesios? Porque esse é o objetivo do Evangelho de Deus. Porque este es el objetivo del Evangelio de Nós Dios. não estudamos Romanos para procurar as doutrinas de Paulo. No estamos aquí buscando las doctrinas de Pablo al estudiar el libro de Romanos. Nós estamos nos dispondo a nos assentar na escola de Cristo, Estamos disponiéndonos a estar sentados en la escuela de Cristo, para que a sua viva e poderosa palavra para que su viva y poderosa palabra penetre os nossos corações, adentre nuestros corazones, fazendo essa obra tripla, haciendo esta obra triple. despojando-nos por um lado, Despojar de un lado, renovando o espírito da nossa mente renovando el espíritu de vuestra mente e nos revestindo de um novo homem. y revistiéndonos del nuevo hombre. Esse é o Evangelho de Deus. Este es el Evangelio de Dios. Então, quando chegamos àquele capítulo 16, Entonces, volviendo a Romanos capítulo 16, nós temos aquela expressão no verso 25. tenemos en el versículo 25 la O expresión, meu evangelho según mi e Evangelio a pregação de Jesus Cristo, y la predicación de Jesucristo, conforme a revelação do mistério, según la revelación del misterio, foi guardado em silêncio nos tempos eternos. que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Então Paulo vai dizer que o evangelho, Entonces Pablo va a decir que el Evangelio, a pregação de Jesus Cristo la predicación de Jesucristo e a revelação do mistério y la revelación del misterio são a mesma coisa. son la misma cosa. Olha essas três expressões de novo. Vean las tres expresiones O otra que é vez. o evangelho? ¿Qué es el Evangelio?
é a pregação de Jesus. es la predicación de Jesús. Porque Jesus Cristo é o Evangelho. Porque Jesucristo es el Evangelio. Então, quando o Evangelho é pregado, Entonces, cuando el Evangelio es predicado, o mistério eterno é revelado. el misterio eterno es Então, revelado. nós temos as três frases. Entonces tenemos estas tres Meu frases. evangelho, Mi A Evangelio, pregação de Jesus Cristo, la predicación de Jesucristo, conforme a revelação do mistério, conforme la revelación del misterio, que estava guardado em silêncio. que estaba guardado en silencio. Qual é o livro que vai nos abrir a revelação do mistério? ¿Cuál es el libro que nos va a abrir la revelación del misterio? Efésios. Efesios. Quando Paulo escreve aos Romanos, Cuando Pablo escribe a los ele romanos, está abrindo caminho para a epístola aos Efésios. está abriendo el camino para la epístola a los Efesios. Essa revelação do mistério está lá em Efésios. Esta revelación del misterio está en Efesios. Então, os irmãos vejam como é ampla essa epístola aos Romanos. Entonces vean cómo es amplia esta epístola a los romanos, Como é grande o Evangelho de Deus. cómo es grande el Evangelio de Dios. Então, na próxima sessão, se o Senhor permitir, Entonces, si el Señor permite, en la próxima nós sección vamos fazer um pequeno resumo dos capítulos 1 a 8, vamos a hacer un pequeño resumen de los capítulos del 1 hasta el 8, onde Paulo vai desde a perdição de todos os homens, donde Pablo va desde la perdición de todos los hombres. não há nenhum justo, No hay ningún justo, nenhum sequer. ni siquiera uno. E ele vai até a glorificação, Y va hasta la glorificación, capítulo 8 de Romanos. en el capítulo 8 de Romanos. Então é um salto enorme. Entonces es un salto muy grande. Ele vai tomar o homem do seu estado mais perdido. Él empieza desde el hombre en su estado de perdición, Todos são indesculpáveis. inexcusables, E vai mostrar o estado de glória. y va a mostrar hasta el estado de gloria. Desse estado de perdição De este estado de perdición até o estado de glória. hasta el estado de gloria. Por causa da obra do Filho de Deus. Por causa de la obra del Hijo de Dios. Então podemos dizer assim, o Evangelho de Deus Entonces podemos decir así, el Evangelio de Dios é a revelação de Cristo, es la revelación de Cristo, da graça de la, à glória. de la gracia hasta la gloria, Da graça até a glória. de la gracia hasta la gloria. Esse é o Evangelho de Deus. Este es el Evangelio Em de Cristo Dios. nós temos toda a graça. En Cristo tenemos toda la E gracia em Cristo temos toda a glória. y en Cristo tenemos toda la gloria. Para isso nós fomos chamados. Y para esto fuimos Então llamados. vamos encerrar essa sessão aqui Vamos a encerrar aquí e a próxima sessão procuraremos fazer esse resumo. y la próxima entonces vamos a buscar hacer este resumen. Vamos ter uma palavra de oração. Y vamos a orar antes de terminar. Querido Pai Celestial, Querido Padre Celestial, colocamos mais uma vez nossas vidas em Tuas mãos, colocamos una vez más nuestras vidas en tus a manos, Tua palavra nas Tuas mãos, tu palabra en tus manos, e esperamos que ela atue em nós como uma poderosa espada de dois gumes, y esperamos que ella actúe en nosotros como una poderosa espada de doble filo, para que Cristo seja formado em nós. para que Cristo sea formado en nosotros. Dá-nos durante essas sessões espírito de sabedoria e de revelação. Danos espíritu de sabiduría y revelación en estas secciones. Esperamos em Ti. Esperamos en ti. Em Teu precioso nome oramos. En tu precioso nombre oramos. Amén.